Se você vem acompanhando os meus vídeos, já deve ter notado que eu venho falando muito sobre o ofuscamento como um causador de desconforto lumínico. Mas o que é esse ofuscamento? E como eu posso evitá-lo? Eu sou Amanda Holanda, sou arquiteta e estou aqui para te explicar o que é o ofuscamento e ensinar como evitá-lo no seu projeto. O ofuscamento é um desconforto visual que ocorre quando o processo de adaptação dos nossos olhos não ocorre normalmente. Ele pode ser causado por diferenças súbitas de contraste ou pela alta intensidade luminosa chegando aos olhos. Várias são as possibilidades para ocorrer o ofuscamento dentro de um ambiente. Quando os nossos olhos passam por diferenças de luminância superiores à proporção de 10:1, temos o desconforto por contraste. Ou seja, mudanças rápidas da quantidade de luz chegando aos nossos olhos. Vejamos algumas situações desse tipo de ofuscamento. Trabalhar de frente para uma janela voltada para o ambiente externo pode causar esse ofuscamento por contraste, porque a intensidade luminosa no meio externo é extremamente maior do que a intensidade luminosa no ambiente interno. Enquanto do lado externo temos valores de iluminância superiores a 35.000 lux, no ambiente interno, a iluminância mantida é de apenas 1.300 lux, e próximo à janela, os valores de luminância chegam a um máximo de 3.700 lux. A diferença na quantidade de luz entre esses dois ambientes é bem extrema, não é mesmo? O que significa que ao estarmos trabalhando de frente para uma janela para o meio externo, cada vez que mudarmos o foco dos nossos olhos, estaremos mudando bruscamente a quantidade de luz que estará chegando aos nossos olhos. Isso fará com que o olho faça muito esforço para se adaptar a cada mudança de foco visual. Ao longo do dia, esse esforço extremo pode acabar causando fadiga visual. O ofuscamento por contraste também pode ocorrer quando passamos de um meio interno, iluminado somente com a luz artificial, e passamos para o meio externo com luz natural. Como a luz natural é muito mais intensa do que a luz artificial, os níveis de iluminação entre esses dois ambientes são completamente diferentes, podendo causar um desconforto aos olhos para fazer essa adaptação bruscamente. No ambiente interno, somente com a iluminação artificial, os valores de luminância ficam próximos aos 500 lux. Já no ambiente externo, com a iluminação natural, os valores chegam a 35.000 lux. Agora imagina que você está trabalhando nesse ambiente interno com 500 lux, que por sinal é adequado para o uso como de escritório, e passa para o meio externo com essa quantidade extrema de luz. Com toda certeza, os seus olhos vão se incomodar com essa mudança repentina e vão fazer um grande esforço para se adaptar. Passamos constantemente por situações como essas. Quando saímos de um ambiente interno e passamos para um ambiente externo, é comum espremermos os nossos olhos na tentativa de controlar a quantidade de luz que está entrando nos olhos. O ofuscamento também pode acontecer pela alta intensidade luminosa chegando aos olhos, por exemplo, quando olhamos diretamente para uma fonte luminosa. Todo mundo escutou quando criança um adulto falando: "Não olhe diretamente para o sol, você pode ficar cego." Mas, como toda boa criança, você olhou para o sol. Logo em seguida, você ficou com um incômodo nos olhos, vendo até uma mancha branco-amarelada e sentindo esse incômodo por um tempo, não é mesmo? Pois bem, os seus olhos ficaram ofuscados pela alta intensidade da luz solar direta. O mesmo ocorre quando olhamos para uma fonte de luz artificial. Apesar da intensidade da luz artificial ser infinitamente menor do que a da luz natural, ainda assim ela tem a capacidade de causar esse ofuscamento. Existem dois tipos de ofuscamento: o ofuscamento desconfortável ou perturbador e o ofuscamento inabilitador. O ofuscamento desconfortável não causa nenhum dano aos olhos e nem impede a execução de atividades, só causa um incômodo visual. Os nossos olhos têm a tendência de se fixar nos pontos brilhantes do nosso campo de visão, fazendo com que possamos sentir um incômodo visual. O grau desse ofuscamento é em função de 4 parâmetros: a luminância da fonte, o tamanho da fonte luminosa, o ângulo entre a fonte e a linha de visão do observador e a capacidade de adaptação visual do observador. Quanto maior a luminância e o tamanho dessa fonte luminosa,
maior a chance dela causar ofuscamentos. Isso não significa que, obrigatoriamente, uma fonte luminosa grande irá causar ofuscamentos aos observadores, mas ela terá sim uma maior chance de causar. E por que isso? Bom, um outro ponto que estabelece o grau de ofuscamento é o ângulo entre a fonte e a linha de visão do observador. E quanto maior a fonte, maior a chance de ela estar no campo de visão. E como os nossos olhos tendem a focar nos pontos brilhantes dentro do campo de visão, com pouco tempo eles começarão a se sentir incomodados com essa fonte de luz dentro do seu campo visual. A capacidade de adaptação visual do observador é outro ponto que estabelece o grau de ofuscamento. Esse é até um critério bem pessoal. Quanto menor a capacidade de adaptação visual do observador, maior a chance de ele se encontrar em uma situação de ofuscamento. Na hora de realizar um novo projeto, é muito interessante que o projetista converse com o seu cliente para saber se existe ali alguém que possua alguma limitação visual. Isso quando for possível, claro. O mais comum é projetarmos considerando que todos os ocupantes dos ambientes terão a capacidade visual considerada normal, já que nem sempre temos como saber as características específicas de cada usuário do ambiente. Ainda considerando o ofuscamento desconfortável, ele pode ocorrer de forma direta ou indireta. O ofuscamento direto ocorre quando a própria fonte luminosa se encontra próxima ao centro do campo visual. Nessa imagem, tirada do livro Eficiência Energética na Arquitetura, temos um exemplo desse ofuscamento direto. Inclusive, é aquele exemplo que já citei anteriormente. Trabalhar de frente para uma abertura para o meio externo pode causar ofuscamento porque a intensidade luminosa no ambiente externo é muito maior do que a intensidade luminosa do monitor, que é o seu foco visual. Se colocar nessa situação vai fazer com que os seus olhos façam um grande esforço para conseguir manter o foco no monitor. E provavelmente você não vai conseguir permanecer nessa situação por longos períodos. O surgimento de fadiga visual e dores de cabeça são muito comuns. As lâmpadas são fontes potenciais de ofuscamento direto. Quando uma lâmpada se encontra no campo visual do observador, a sua intensidade luminosa está indo diretamente para os olhos do observador. A imagem mostra a relação entre a zona de ofuscamento da lâmpada e a zona de ofuscamento direto do observador. Se a fonte luminosa se encontrar dentro desse ângulo de 45 graus do campo visual, ela irá causar o ofuscamento no observador. O observador precisa estar atento entre o ângulo da luz emitida pela fonte luminosa e as áreas de trabalho, para evitar a criação de zonas de ofuscamento. Já o ofuscamento ocorre de forma indireta quando a luz de uma fonte luminosa é refletida por uma superfície polida diretamente para os olhos do observador. A reflexão da luz para os olhos do observador ocorre quando a luz emitida pela fonte luminosa está incidindo no plano de trabalho com o mesmo ângulo que a linha de visão do observador. Isso é muito comum quando estamos trabalhando em uma mesa de vidro e existe uma luminária superior que está tendo sua luz refletida pela mesa diretamente para os olhos do observador. Esse tipo de ofuscamento pode ocorrer até mesmo quando o papel utilizado em um livro tem aquele aspecto brilhoso. Quando esse livro está localizado em uma zona de ofuscamento, ele pode causar um incômodo aos olhos. O ofuscamento também pode ser considerado como desabilitador. Isso significa que ele atrapalha o desenvolvimento de atividades, podendo até mesmo causar acidentes. Ele pode ocorrer de 3 formas. Quando a incidência de luz é muito alta, ela pode causar o espalhamento de luz no cristalino. É quando ocorre aquela mancha de luz na visão. Dependendo da atividade exercida, essa mancha de luz nos olhos pode causar acidentes. Por exemplo, quando o trabalho realizado envolve maquinário pesado, o impedimento da visão, mesmo que por segundos, pode colocar o trabalhador ou até mesmo outras pessoas em situação de risco. Outra situação onde o ofuscamento se torna desabilitador é quando o olho não tem tempo para se adaptar à diferença de iluminação, fazendo com que, por reflexo, o observador feche os olhos a fim de evitar essa incidência direta.
Por exemplo, quando um canhão de luz ou até mesmo o farol de um carro entra no campo de visão. A terceira forma de ocorrer o ofuscamento desabilitador é quando vemos imagens fantasmas causadas pela alta intensidade luminosa repentina. Por exemplo, quando tiramos uma foto com flash. Quem nunca ficou com incômodo nos olhos após bater uma foto com flash, não é mesmo? Os olhos demoram a se adaptar com essa luz rápida e intensa, fazendo com que o nosso cérebro se confunda e permaneça vendo a imagem do momento do estouro de luz. Beleza, eu te mostrei o que é o ofuscamento e situações onde ele ocorre. Mas e como eu posso evitá-lo? Vou trazer agora algumas atitudes de projeto que podemos realizar para evitar o ofuscamento. Acompanha e vai anotando. De modo geral, para evitar o ofuscamento, basta evitar o excesso de luz chegando aos olhos. E podemos fazer isso com algumas atitudes de projeto. Ambientes com diferenças de contraste muito elevadas vão fazer com que os seus olhos se esforcem bastante para se adaptar a cada mudança de foco visual. Sempre que o foco do olhar mudar de uma zona com pouca luz para uma zona com muita luz, o olho vai precisar se contrair para filtrar a entrada de luz. Por longos períodos, surge o cansaço visual e até mesmo dores de cabeça. Para evitar essa situação, nós projetistas precisamos estar atentos aos contrastes do ambiente. Não podemos excluir os contrastes do ambiente, pois ele traz vida, revelando as suas formas e texturas. O que precisamos é evitar os contrastes excessivos. Contrastes acima da relação de 10:1 devem ser evitados. Outra atitude interessante é evitar colocar postos de trabalho de frente para aberturas para o meio externo. Como já vimos aqui, a intensidade luminosa do meio externo é muito superior do que a intensidade luminosa do meio interno. Assim, evitar que o observador fique olhando diretamente para o meio externo vai evitar uma série de esforços dos olhos para fazer a adaptação visual a cada mudança de foco entre o meio externo e o meio interno. A presença de aberturas para o meio externo tem a vantagem de trazer bem-estar aos seus usuários, aliviando os estresses e as tensões do dia. Portanto, elas são muito bem-vindas. O ideal, então, é dispor os postos de trabalho de forma paralela às aberturas e não de frente para as aberturas. Falei aqui no vídeo que quando estamos em um ambiente com nível de iluminação X e passamos para um ambiente com nível de iluminação extremamente superior a X, os olhos vão sentir desconforto por essa mudança brusca da intensidade luminosa. A criação de zonas de transição luminosa ajuda a evitar essa situação de ofuscamento. A zona de transição vai fazer com que os olhos tenham tempo para se adaptar à nova intensidade luminosa mais elevada. Em vez de passar de uma situação com pouca luz aqui na esquerda para uma situação de muita luz lá na direita, existe agora no meio uma situação intermediária que ajuda na adaptação visual. Evitar os excessos de luz no ambiente interno deve ser uma prática fundamental em qualquer projeto. Nós projetistas devemos buscar sempre oferecer somente quantidade de luz suficiente para a manutenção do conforto. O excesso de luz pode causar cansaço visual quando o observador se encontra exposto a essa situação por longos períodos. Além de que, luz muito intensa pode acabar estourando no plano de trabalho, causando o ofuscamento indireto. A ISO CE 8995 e a norma de desempenho trazem esses valores de iluminância ideais para cada tipo de ambiente de acordo com seu uso, tanto para os ambientes de trabalho e para os ambientes residenciais. A localização das fontes de luz deve ser planejada juntamente com o layout, quando o layout é conhecido, claro. Deve-se evitar dispor os postos de trabalho em zonas de ofuscamento. Como falei aqui no vídeo, a luz pode ser refletida pelo plano de trabalho e chegando diretamente aos olhos do observador. Isso pode ser evitado tomando os devidos cuidados entre o ângulo de incidência da luz e o ângulo de visão do observador. O posicionamento da fonte luminosa também precisa estar fora do campo visual direto do observador, a fim de evitar a incidência direta da luz da fonte para os olhos.
Além do posicionamento, o que pode evitar a incidência direta da luz é utilizar luminárias com aletas, difusores ou até mesmo filtros de vidro, que vai fazer com que a luz seja atenuada logo na saída, tornando então a luz mais suave. Outro ponto que podemos utilizar e que é muito interessante é nos apropriarmos da iluminação indireta, que é uma luz mais confortável aos olhos. Hoje já existem no mercado diversos tipos de luminária que fazem essa iluminação indireta. Podemos também nos utilizar da iluminação escondida nos forros. Assim, podemos deixar a iluminação direta para situações como a iluminação de tarefa, que demanda um pouco mais de cuidado, evitando sempre o excesso da iluminação. Mas fique atento, a iluminação de tarefa não pode ser muito excessiva, pois ela pode causar ofuscamentos. Situações de desconforto lumínico por ofuscamento são muito comuns no nosso dia a dia. Em parte, é por descuido de projeto mesmo. Pequenas atitudes de projeto, como o controle da intensidade luminosa, o posicionamento correto das luminárias e a forma como a luz é distribuída, irão evitar diversas situações de ofuscamento nos ambientes. A questão aqui é que não existe uma real preocupação com o conforto lumínico. Poucas pessoas notam a sua importância. Mas estou aqui para mudar essa realidade. Espero que com esses vídeos eu esteja te ajudando a entender como um bom projeto de iluminação pode mudar a vida das pessoas. Já deixa aqui o seu like, comenta o que mais você tem dúvida ou curiosidade sobre o tema da iluminação e compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos juntos mostrar a importância do conforto lumínico dentro de um projeto.